Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda também. Dia 29 de maio de 2024, mais um vídeo, agora fazendo aqui do carro. Dia corrido. E tirar o óculos aqui que eu tava lendo aqui. Mas a paz de Deus a todos, um excelente dia para todos. Eu demorando, né, para fazer os meus vídeos, mas eu tô numa correria. Hoje mesmo eu tava lá perto da Zona Leste, ali na Zona Central, no Brás ali, né, na Moca, na verdade. E fui pra lá agora de manhã, fui olhar um assunto lá, depois vocês vão saber. Novidade aí. Parece que eu tô mudando pra lá. Vou mudar pra lá, eu acho, né? Aquela região ali. Mas depois eu falo isso daí. Não sei ainda se está certo ainda, né? Porque tá dependendo, né? Parte burocrática, né? Vamos ver o que Deus prepara aí. Já tinha um tempo que a gente tava, né? Tava estudando isso, tava querendo isso daí. Faz tempo. Aí comecei domingo, na verdade. Eu falei assim, eu acho que eu tava no culto no Brás, falei, acho que eu vou pegar aquela ideia e vou vir pra cá. Comecei a mexer, comecei a ir atrás dos assuntos. E vamos ver. Eu não vou nem ficar falando aqui porque não é o tempo ainda. Vamos ver o que é que dá, o que é que Deus prepara, né? Eu sempre quis sair, quando eu quis sair da região onde eu estava lá, né, no município onde eu estava, da Grande São Paulo, Taboão da Serra, eu tinha desejo de ir para longe. Eu fui para muito perto, né? Fui para muito perto, mas graças a Deus um lugar bom também, maravilhoso, né? Só tenho a agradecer a Deus, né, por isso. Agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por mim, né? Mas a ideia era ir para longe mesmo. E agora parece que vai ser isso aí, né? Um lugar bom, uma vilinha, assim, das antigas mesmo, mas tudo muito bom. Onde eu vou mesmo, coisa vou dizer que é de alto padrão, né? Mas é muito aconchegante, muito bom, grande, amplo, né? Do jeito que a gente precisa e gosta. E vamos ver aí o que Deus prepara. Mas depois eu vou falar isso aí. E eu tenho muita novidade para passar, né? Muita novidade para mostrar aqui. Só que tá me faltando tempo. Eu ando numa correria, terrível mesmo, para resolver minhas pendengas, como diz, né? O cara fazer uma conversão ali, uma rodovia. Mas é doido da cabeça mesmo. Ai. O que esse cara quer fazer, gente? Que é uma rodovia, virou uma avenida isso aqui, mas é uma rodovia. O cara quer entrar aqui, ele parou o trânsito ali na esquerda para entrar lá, para voltar, mas o cara é maluco. Isso aí não... E é motorista de van, não é van isso aí, como é que chama? Furgãozinho de entrega. Como é que o cara faz isso? Como é que o cara tem coragem de fazer um trem desse? Olha lá, o outro veio. Ai. Mas tá bom, né? Então muita coisa, né? Que eu tava falando pra falar, muita. Sim, pessoal. Eu fui no culto. Foi ontem. Fui no culto ontem. Foi ontem. Eu, assim, eu vi não vou dizer que é um conselho, não foi um conselho, foi tá na palavra isso daí, né? E eu sei que algumas pessoas vê, sabe, meus vídeos, vê às vezes os meus comentários nos vídeos e acha às vezes, e aí depois responde em alguns lugares, né? E essa pessoa, na verdade, esse irmão é um irmão que eu gosto demais desse irmão. Eu não tenho intimidade com ele, mas eu gosto demais da pregação desse irmão. Gosto demais mesmo. Pra mim, esse irmão é um
irmão cheio de Deus. Esse é cheio de Deus. Isso aí não é irmão pipoqueiro não, que fica pulando, vibrando. Não, irmão ora na tranquilidade, numa conversa. Eu gosto demais da pregação desse irmão. Homem de Deus mesmo. Homem de Deus. Mas é homem, né? É homem. Assim como eu também sou. Falho, fraco, errante. Eu não sei das fraquezas dele, das falhas dele. Não sei. Eu só sei que ele é homem. Isso eu sei. Ele é um homem, está sujeito às mesmas coisas que eu. Então, aí eu ouvi o comentário, né? Dá pitaco. Porque eu dou às vezes mesmo, não é pitaco. Não é pitaco. São opiniões. Eu acho que nós, todos seres humanos, nós temos as nossas opiniões formadas. Tem gente que talvez a sua opinião não seja muito fundamentada, não seja, né, não tem um fundamento, mas eu tenho certeza que as minhas opiniões são fundamentadas. Tanto é que eu dei muitas opiniões lá atrás, no passado, recente até, né, e aconteceu aí, as coisas estão acontecendo, né, os prejuízos para a obra de Deus está acontecendo. E eu já vinha falando isso daí, né? Então não é pitaco, são opiniões, né, que a gente dá, concretas, né? Opinião concreta, opinião fundamentada em alguma coisa. E eu acho que nós, quando fazemos parte de alguma coisa, se nós somos, por exemplo, uma família, a igreja é uma família, pelo menos deveria ser, né? Mas ela deve ser tratada assim, como família, né? Sempre deverá ser tratada. Agora, se não está vivendo isso, vivenciando uma família, aí alguma coisa está errada. Mas dentro de uma casa, numa família, lá tem o pai e mãe, não tem? Tem o pai e mãe dos filhos ali, os donos da casa, né? Autoridades, as autoridades dentro da casa, que é o pai e a mãe, o marido e a mulher, né? Eles são autoridades ali. Mas às vezes os filhos, né? Isso é uma coisa comum, acho que todo mundo vê isso, né? Já presencia isso. Às vezes tem alguma coisa, uma discussão no bom sentido, né? Sobre um determinado assunto, né? E às vezes chega um filho lá e ele fala a opinião dele. E ele deve falar a opinião dele. A última palavra, lógico que é a palavra do pai e da mãe, né? Ali é a última palavra dos donos da casa, né? Então, mas os filhos, ou a sogra, o sogro, enfim, né, que tá ali, morando ali, eles têm o direito de dar a opinião deles. Eles devem dar a opinião deles, né? Eles devem dar, né? Então, da mesma forma, sou eu, acho que nós, né, todos nós, dentro de uma igreja, a gente não tem que dar opinião destrutiva. Chegar lá para querer destruir, para querer fazer um problema, uma divisão dentro da igreja, não, isso não. Mas as nossas opiniões, aquilo que nós consideramos, né? Aquilo que nós consideramos como certo ou errado, a gente deve falar, deve comentar. Não deve ser tratado pelos demais, ou para aqueles que estão lá, ou pelo pai, pela mãe, ou pelas autoridades dentro da igreja, constituídas na igreja, como errado a pessoa se expressar, se dar a sua opinião. Não pode, eu acho que aí o erro está aí. Você pegar e achar que as pessoas não podem, que tem que ficar calada. Não, a gente não tem que ficar calado. A gente tem que se expressar, a gente tem que falar, né? De alguma forma, né? Quando a nossa fala, ela é no sentido de provocar, né? Um diálogo, uma discussão no bom sentido, né? Uma discussão a respeito de determinado assunto, de determinado tema, né? De determinado problema, sei lá, né? Tem que ter uma discussão, tem que ter uma participação de todos, né? Não é só lá e aqueles ali que decidem e acabou. Não, tem que ser ouvido as outras pessoas, né? Bom, pelo menos é assim que eu entendo, que eu penso. E comentando isso aí, porque isso aí me veio, né? Porque é uma coisa comum, né, de irmãos de ministério, sempre querer cercear
liberdade, né, de opinião do outro, de opinião, de direito de expressão. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser revisto, precisa mudar, né? Claro que aquele que dá a sua opinião, ele tem que ter, né, um cuidado. Eu concordo isso, tem que ter um cuidado para dar a sua opinião, né, para não inflamar, não criar um problema que já existe e fazer ele virar maior, um problema maior. Isso aí eu concordo, né? Mas se as pessoas, achar que as pessoas... E eu, assim, pessoal, tem muitas pessoas que falam assim, porque quem não conhece, não sabe, né, pensa, poxa, o que aconteceu? Esse cara saiu da igreja, esse cara... Não, eu estou na igreja até o dia de hoje. Até o dia de hoje, e o Senhor, eu creio que o Senhor vai me ajudar a permanecer dentro da igreja até o fim dos meus dias, né? Até o fim dos meus dias, o Senhor vai me ajudar e eu vou continuar dentro da igreja, congregando, firme ali, né? Embora a minha fé, o fundamento da minha fé, o fundamento da minha crença não é igreja, não é igreja. A igreja é um lugar onde Deus constituiu, né, para que nós pudéssemos ali estar reunidos, né? Maravilhoso. Sem igreja é algo muito difícil. Eu estava falando isso agora há pouco, né? Sem igreja é o que nós estamos caminhando para isso, para viver sem igreja. Poucos vão conseguir, né? Poucos vão conseguir. Esse mundo sem igreja vai ser uma perdição. Mas ninguém vai mudar isso, vai acabar mesmo, né? Então, eu vivi, eu sempre fui um homem, assim, voltado para Deus, sempre fui. Não foi depois que eu me tornei um evangélico, né, que eu comecei a frequentar uma determinada igreja, né, que minha fé começou a partir dali. Não foi. Eu sempre fui voltado para Deus, assim, para as coisas de Deus, com falhas, erros, pecados. Assim, é importante isso deixar bem claro, porque o evangélico, ele tem mania de vender santidade que ele não tem, né? Agora, a partir de agora eu sou anjo, a partir de agora eu sou isso. Não é verdade. Isso não é verdade, né? Então, eu tenho tudo quanto é as qualidades ruins. Não é que chama qualidade, não é ruim, né? Os defeitos ruins eu tenho todos eles. Todos os defeitos, né? E tenho qualidades boas também, né? Eu acredito que eu tenho qualidades boas, mas eu não tô... a partir de... eu sou santo, eu sou anjo, não sou nada. Não sou nada. Eu ia calibrar o pneu, esqueci de calibrar o pneu. Então, o que acontece? Eu tenho 24 anos dentro de uma igreja evangélica. Eu não tive boas experiências assim, né? Assim, foi muito bom, mas foi maravilhoso, né? Isso fundamentou, isso alicerçou a minha fé, isso me deu um horizonte, sabe? De fé, de salvação. Tudo isso foi maravilhoso, muito bom. Mas o relacionamento interpessoal dentro da igreja, para mim, não foi muito bom, né? Não foi muito bom. Eu né, a igreja, por eu ser uma pessoa de opinião própria, né, eu não vou pela massa. Porque aqueles ali vai assim e eu tenho que ir também. É igual falar, todo mundo tem que ficar gritando glória dentro da igreja. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que eu vou por mim, eu vou pelo aquilo que eu estou sentindo, não pelo aquilo que o outro está sentindo, né? Eu tenho opinião própria, entendeu? Eu tenho minha opinião própria, meu jeito próprio, né? Eu tenho identidade e personalidade, né? Então, a minha relação com as pessoas dentro da igreja, não estou falando generalizando, não estou falando todos, né? Mas principalmente ministério, algumas pessoas, não foi muito boa, né? Eu vivi um tempo muito difícil, muito difícil. Eu tive minhas provas, minhas guerras também, né? Que talvez compromete dentro da doutrina da igreja, porque a doutrina da igreja é uma coisa, graça é outra, né? Então, dentro da forma que eu vivia, as coisas que eu fazia, né? Talvez implicava ali numa contravenção, vamos dizer assim, à doutrina da igreja,
né? Mas faltou muito amor, faltou diálogo, faltou uma boa conversa, faltou aproximação, faltou tudo daquilo que Jesus veio ensinar ao homem, né? Faltou isso no homem, nas pessoas, para vir a mim, para tentar primeiramente me entender, segundo, né, me ajudar a eu, né, talvez sair de muitas coisas que eu fazia e talvez faço ainda, né? Muitas coisas. Eu não sou santo, né? Eu pelo menos, graças a Deus, eu tenho a franqueza de dizer quem eu sou, a sinceridade, sabe? Eu tenho coragem. Tem muitos aí que não, que já vestiu a roupa de anjo e é anjo. É anjo, não tem quem tire da cabeça dele que ele é anjo, né? Então, Deus, eu sei que o Senhor, Ele quer eu salvo, né? E Ele vai lutar até o último momento para que eu seja salvo, assim como todos nós, né? É isso que eu entendo. Mas, enfim, eu tive essas desavenças, não sei nem se é desavença, tive desavenças, assim, não com todos, mas com alguns, né? Principalmente com alguns que eram os que eu achava que eram os primeiros que deveria dar bom exemplo, né? Exemplo no sentido de resgatar a alma, de transformar a alma, de transformar pessoas, de ajudar as pessoas a mudar, a ir para o caminho, né? Eu acho que a igreja é para isso. A igreja é o conjunto auxiliando para que outros se enquadrem no conjunto, né? Não no barulho. Para mim, barulho não é nada. Para mim, barulho, eu já falei muito a respeito desse negócio de barulho. Barulho, para mim, isso aí, sabe? Isso aí para mim não é nada. O que importa é o seu comportamento, é o seu sentimento, é aquilo que você exerce, né? É aquilo que você exerce, é o que você é, entendeu? É isso que nós precisamos mudar, é dentro, não é fora. É dentro que nós precisamos mudar. Então, eu tenho essas queixas, né? Eu tenho essas queixas, que infelizmente isso é muito difícil. Nós como eu disse, estava falando a respeito disso agora há pouco, né? O ser humano esfriou o amor, esfriou em todo canto, né? O ser humano, isso não vai mudar mais. Pode mudar alguns, mas não vai mudar todo mundo. No coletivo não vai mudar. As pessoas é daí para pior. É daqui para pior. Isso que eu vivi, e hoje está, graças a Deus, muito tranquilo. Por quê? Porque eu me distanciei. Tem muitos que falam assim, fulano foi lá para a igreja. Por exemplo, eu congrego numa igreja enorme, uma central mundial da igreja. Eu congrego lá, porque foi lá para não ser mais visto. É exatamente para isso, para não ser mais visto, né? Mas eu vou lá para cultuar a Deus, para não ser mais visto. Não quero ser mais contabilizado, não quero mais ser enxergado por ninguém. Por quê? Porque eu me desiludi com as pessoas. Eu não quero ser enxergado por ninguém. Mas eu vou lá porque o meu compromisso é com Deus, é com Ele. Eu vou lá para cultuar Ele. A parte minha de santidade, eu não espero isso mais de homem nenhum. Que o homem venha me auxiliar, que um ancião, que um cooperador, que um diácono, que seja lá quem for, ele vai me auxiliar na minha vida espiritual. Ele não vai mais. Eu não acredito nisso mais, entendeu? De tanta desilusão, de tanto sofrimento, tanta perseguição, de tanta calúnia também, porque eu sou homem para falar. Eu tenho meus erros, e falo. Eu sou capaz de chegar e falar para alguém que eu errei nisso aqui, ó. Eu sou capaz, e Deus sabe da minha sinceridade. Eu sou capaz, mas o que vieram falar tem tanta calúnia que me caluniaram, mas tanta, que é prisão perpétua para mim, se não for a forca. De tanta calúnia que vieram colocar na minha vida, se não for a forca, né? Então, então por essas questões, eu já não acredito mais no homem. Mas é de ministério. Tem muitos homens de ministério aí que eu tenho, que esse mesmo que falou. Isso é um servo de Deus, esse homem, né? A gente vê a qualidade do homem, mas ele é homem. Às vezes ele fala alguma coisa que ele vê, que ele, né, que é orientado, que sei lá, vê. Às vezes fala, né? Porque ele é homem. Às vezes ele diz, eu imagino assim, que às vezes a pessoa, ela, por a orientação, por aquilo que ela acredita, né, ela acaba falando
E o que ele falou é uma coisa que eu não concordo, né? Que a gente tem que se calar, que a gente não pode, a gente fica às vezes dando pitaco. Não é pitaco, não é pitaco não, né? Não é mesmo. Então, agora eu diminuí muito nisso, né? Porque isso não vai adiantar. Eu também ficar falando muitas coisas, não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Todo mundo tá vendo o que é que tá acontecendo com a igreja. Não é verdade, não é nem com a igreja, são com as igrejas. Eu quase todo dia não vou falar não, porque eu tô mentindo, né? Mas é direto, eu converso aqui com pessoas. Esse dia mesmo eu tava conversando com uma moça aqui na internet. Ela é de uma outra denominação e não vai mais na igreja. Não quer nem saber. Ela falou, hoje eu vivo minha vida cristã melhor do que eu vivia lá. Melhor do que eu vivia. Outro dia falei com uma outra também. Só que essa vai na igreja. Você precisa ver as coisas lindas que a pessoa fala. Mas outro dia, ali na minha rua, né, tem uma menina que trabalha lá, senhora, acho que ela é casada, né? E ela, senhora que ela deve ser mais nova que eu imagino. E passeando com a cachorrinha lá, ela às vezes tá passeando também. E ontem, não foi antes de ontem, foi essa semana. Eu perguntei pra ela, falei, você é evangélica, não é? Que a gente sempre fala oi, mas nunca cheguei e conversei com ela, né? E ela fica muito conversando ali com o segurança da viatura, né? E ela tava lá conversando com ele, eu peguei e falei, você é evangélica, não é? E ele também é evangélico, né? O rapaz lá. E eu peguei e ela falou, sou. Aí você precisa ver, na hora que foi. Aí nós começamos a conversar das coisas de Deus. Você vê, ela é de determinada placa, né? E ela falou assim, não, mano, não é. Isso aí é só placa, né? Ela falou, é placa, isso é placa. Nós somos todos iguais, né? E começamos, você precisa ver a sabedoria espiritual da mulher. Mas tem muitos que não vivem não conhecem, não vivem essa sabedoria. Tem muitos que não sabem. Tem muitos que acham que Deus é a determinada igreja. Que Deus é não sei o quê, que não há Deus fora da... aquela igreja... Não, ali não tem Deus só na minha igreja aqui. Tem muita ignorância no meio de nós. Muita ignorância, né? Muita ignorância, né? Então, existem pessoas, né? Hoje, por conta, né, das pessoas poderem se expressar, né, igual eu estou fazendo aqui, porque tem gente que escuta o que eu falo, né? Tem muita gente aprendendo as verdades, aprendendo saindo das ignorâncias, sabe? Tem muita gente por causa disso aqui, porque tem muitos, né? Eu não sou quase ninguém, né? Mas tem muitos, milhares de pessoas falando das coisas de Deus, falando aqui nas redes sociais, nas mídias digitais, falando a respeito das coisas de Deus, né? E isso vai tirando as pessoas um pouco da ignorância, né? Tem muita gente que confia muito, tem gente que confia mais nos seus próprios irmãos, que às vezes são tudo lobo, do que na sua própria família. E às vezes a família é uma família boa, né? Mas é porque não serve a Deus, porque não serve a Deus, porque não está lá na mesma igreja que ele. Você não presta para mim. Tem muita acepção nesse sentido, né? E aí vive em atrito a própria família por causa da ignorância daquele ali que deveria ser luz, que deveria ter conhecimento e não tem, né? E as igrejas também não estão ensinando. Estão ensinando que todo mundo tem que estar ali dentro da igreja, né? E não é bem assim. Não é bem assim. Não é desse jeito aí. Primeiro a gente leva o amor, primeiro a gente leva o bom relacionamento, o respeito, né? Depois as pessoas, ela decide, e provavelmente ela vai decidir andar junto com você naquele caminho que você tá. Provavelmente. Mas primeiro vai o amor, primeiro vai o que você oferece, no sentido de tratamento, não estou falando material, tratamento, a educação espiritual, a educação humana também. Aí isso contagia todo mundo. Eu fui ver lá, que nem eu disse, fui ver esse imóvel hoje, já fui ontem, fui hoje de novo. Agora estou indo para a parte burocrática. E o pessoal lá conhece tudo lá, a família. Eles não são crentes, mas conhecem praticamente os fundadores da igreja ali. Conhece a família, né? Conhece, né? Que é onde eu vou, que está bem próximo ali, bem pertinho mesmo, bem do lado ali. E o cara falou assim, poxa, mas você representa... Olha,
O cara me colocou lá no céu. Eu peguei e falei, não, eu sou errante. Foi, ele tem Pax, o homem, né? E fica tremendo, o corpo todinho, coitado dele. Mas um homem feliz, Eu chego, conversei com ele bastante, ele, a esposa dele, né? E ele me colocou lá no céu. Eu falei, não, eu sou errante, viu? Eu sou fraco, eu sou assim. Eu já fui logo falando o contrário, né? Mas, olha que maravilhoso, é a educação. E ele foi o que você passa. Foi o que ele falou, é o que você passa. Nós temos que passar alguma coisa para alguém. Nós temos que passar. Mas tem gente que só tem a espada para passar. É só a espada. Ó, se você não fizer isso, tem que fazer isso, Isso aí a gente só separa as pessoas, só distancia as pessoas de nós. Nós temos que levar a parte boa, né? E deixar claro que nós somos errantes, que nós somos pecadores, que nós somos fracos. É isso que nós temos que deixar claro para as pessoas. Entendeu? O que nós somos de bom, ela tá vendo. Não precisa falar a parte boa nossa. Deixa ela ver. Deixa as pessoas ver. Deus seja louvado.